Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ação e reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Nessa quinta-feira, nós temos a participação do vereador na cidade de São Vicente, Léo Santos. Vamos falar um pouquinho sobre São Vicente antes. Olha que coisa engraçada. Quando o cara tem dinheiro, ele resolve os problemas dele, né? Em São Paulo, na Avenida Europa, esquina com a Rua Peru, tinha um posto de gasolina. Ponto de encontro de turmas, de rapazes, policiais, inclusive, em ponto de encontro geral, né, Gisele? Na Avenida Europa, esquina com a Rua Peru. Tem um posto de gasolina lá, é um ponto de encontro. Vários, aí, posto Ipiranga, ponto de encontro lá, uma bagunça danada, ficava 24 horas. Aí, um vizinho do lado não conseguia dormir. O que ele fez? Comprou o posto de gasolina. E agora o posto de gasolina fecha às 8 da noite. Quem é o vizinho? Abílio Diniz. Olha aí. Não conseguia dormir, de que a madrugada era uma bagunça, os policiais faziam barulho, a molecada fazia barulho. Aí ele foi lá, né, Daiane, mostra o posto de novo. Foi lá e comprou o posto, porque deve ser caro esse posto. Avenida Europa com a Rua Peru, ele foi lá e pumba, comprou o posto de gasolina. E agora o posto de gasolina fecha às 8 horas da noite e ele tem tranquilidade no soninho dele. Grande habilidade. Achei mó barato. Tá certo, não reclamou, não brigou, não fez nada. Compra o posto do homem aí. O programa de hoje está apenas começando e tem um outro assunto aí importante, o Bradesco. Agora, se você não for correntista do Bradesco, ou mesmo correntista do Bradesco, e você for numa agência do Bradesco, você vai se surpreender. Eles puseram agora um pessoal na entrada do banco que está selecionando o serviço. O que o senhor vai fazer? Eu vou depositar. Quanto é? É 500... caixa eletrônico. Você vai fazer o quê? Vou pagar a conta. Quanto é? R$100. Caixa eletrônico. Isso está gerando uma confusão danada, não é só em Santos, em toda a região. As agências do Bradesco na região implantaram um sistema de atendimento que pode ser considerado ilegal, conforme o Banco Central. Pode continuar isso, muito obrigado. Antes do cliente chegar à porta giratória, um atendente faz uma sequência de perguntas. Dependendo da operação e do valor da conta a ser paga, a pessoa é direcionada ao caixa eletrônico ou ao atendimento nas Casas Bahia. Em alguns casos, né, nesta agência que a Tribuna consultou, eles são direcionados a um caixa express na Casas Bahia. Lembrando que o Bradesco agora, esta semana, ele tem publicado seus balanços trimestrais com lucros acima do normal. E numa das operações descobriu-se que eles burlavam a legislação e faziam operações financeiras através do país de Luxemburgo, desta forma, sonegando impostos. Está aí. Sonega impostos e ainda cria esse problema para os usuários, até para correntista. O cara vai entrar no banco, não deixa não. Olha, a cidade de São Vicente sempre foi tida como patinho feio, né? Menor orçamento, maior número de dificuldades, os problemas, mas acho que está chegando num ponto que algo precisa ser feito, precisa se reestudar a cidade de São Vicente, porque chegou ao cúmulo do Hospital de São Vicente, o CREI, temos imagens aí.
falta de limpeza total. Até acho que 2, 3 semanas atrás os funcionários não recebiam, não estavam recebendo. Falta de limpeza e até o Fernando, nosso câmera aqui, né, Fernando? Para visitar um parente que estava internado, ele tinha que levar produto de limpeza. Isso é um absurdo. Além de produtos de higiene para que o paciente pudesse ser atendido. E agora eu fiquei sabendo que os médicos também não estão atendendo, né, Léo? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Felizmente é lamentável, né, o que a cidade de São Vicente vem passando, né, em todas as áreas, mas da área da saúde, uma área muito delicada. A gente tem toda a quinta-feira, vou completar a 6ª semana que eu retornei para a Câmara, portanto, 6ª sessão. Tenho falado bastante a respeito da saúde, literalmente sou uma das poucas vozes da Câmara de Vereadores de São Vicente que vem abordando esse assunto da saúde. O CREI, que hoje é o único hospital que atende os usuários, né, do Sistema Único de Saúde de São Vicente, vem enfrentando muita dificuldade. Todo dia, toda semana, como a sessão é às quinta-feira, toda semana tem um fato novo. Logo quando eu retornei, o primeiro fato foi que o secretário de Saúde, demonstrando desprezo pela população da área continental, não compromisso, ele resolveu fechar um ponto-socorro porque havia, na área da área continental do Parque das Bandeiras, porque havia pessoas que não têm compromisso também e não respeitam as pessoas que trabalham, entrou da unidade básica de saúde, entrou lá do ponto-socorro e me parece que andou assaltando ou alguma tentativa de assalto, que é natural que se tome medidas para melhorar as condições de trabalho. É mais fácil fechar. Seria natural tomar outras medidas para preservar a vida de quem trabalha. Lógico. E também dos usuários que dependem da saúde. O secretário simplesmente, com a canetada, via internet... Deixa eu só entender uma coisa, peraí. Desculpa que eu não entendi. Tem um posto que atende o Parque das Bandeiras. Pronto-socorro. Pronto-socorro, maior ainda, né? Que atende o Parque das Bandeiras, a área continental, que é uma região que sofre muito, precisa de atendimento. Porque tentaram assaltar, ou enfim, porque assaltaram, o secretário de saúde fechou o pronto-socorro? Simplesmente ele fechou a unidade básica, ele fechou o ponto-socorro, nem foi lá. E os funcionários? Mandou todo mundo para casa, fechou as portas e foi todo mundo para casa, criando um transtorno enorme para aquela população. E aí ele veio abrir... ele não é de São Vicente, não é de São Vicente. E também tem indicação lá para o São Bernardo. Ele vem lá de São Bernardo. Então, de São Bernardo lá, o pessoal que sustenta ele aqui em São Vicente, né? E aí, 1h da manhã, o ponto-socorro foi aberto porque a população, junto com a liderança, se mobilizou, colocaram fogo na rua, queimaram lá guarda-roupa, sofá, madeira, e aí, 1h da manhã, a unidade foi reaberta. E agora, foi reaberta as portas, mas continua a dificuldade porque não tem médico. E o que acontece? De verdade, isso foi um pano de fundo que a Secretaria de Saúde e o prefeito encontrou, para justificar o seguinte: para manter o CREI aberto e os 3 pontos-socorro, porque é o ponto-socorro da Cidade Náutica, o ponto-socorro do Maitá e o ponto-socorro do Parque das Bandeiras, e mais o CREI. Para manter essas 4 unidades funcionando, precisa ter médico. Então não tem médico. E aí, quando não tem médico do CREI, tira-se o médico lá do ponto-socorro, seja da onde for, e traz para o CREI para que mantenha o CREI aberto lá com dificuldade. Aí, não só bastando isso, uma semana depois... o CREI literalmente parou, porque a empresa que faz limpeza resolveu parar por falta de pagamento e colocou em risco irresponsavelmente a vida de centenas de pessoas que estão internadas do CREI e pessoas que utilizam a unidade, e não tinha, e chegou ao ponto da cidade ser manchete em jornal nacional, em diversas emissoras a nível nacional, Fantástico, por exemplo, aonde os parentes dos pacientes teriam que levar produto de limpeza. O Fernando, né? Aqui, nosso carro, Fernando, você tinha que levar o quê, Fernando? Todos os produtos. Mas alguém te pedia isso? Não tinha, não tem para limpar. Não tem material, tem que trazer. Isso é um crime. Houve uma mobilização por conta dos parentes de pacientes, a fim de evitar que muitos pacientes poderiam ter morrido com a bactéria, uma série de coisas. E aí, ponto. Eu entrei, baseado nessa situação, eu entrei com ação popular,
eu entrei com vários pontos. Primeiro, pedindo para que a Justiça obrigasse a Prefeitura a repor médico, abrir concurso para contratar médico. E não é só médico. Em São Vicente falta tudo. Falta o médico, mas está faltando tudo sem imaginar, está faltando em São Vicente. Pergunta. O Billy, toda a história dele, ele foi base de apoio dos prefeitos do PSB. E nos últimos anos ele foi secretário. Ele não aprendeu direito ou ele desaprendeu? Olha, Augusto, eu acho que ele não prestou atenção lá na aula, né? Ele foi secretário de Relação do Trabalho, ele foi secretário de Ação Social, ele foi secretário por, acho que três gestões. Se eu não me falha a memória aqui, das 2 gestões do Márcio França e da gestão do Tércio. Portanto, eu acho que o que ele não tem mesmo é compromisso com a cidade e se cercou de pessoas também que não têm compromisso. Ou seja, quem manda da saúde hoje são pessoas que vêm de outra cidade. Por exemplo, a coordenadora que coordena a saúde, por exemplo, em São Vicente, é de São Bernardo. Essa é uma prática que alguns partidos têm, de trazer pessoas de fora, como se a Baixada Santista, somos uma região metropolitana, como se aqui da região ou em São Vicente não tivesse gente capacitada para ocupar um cargo dessa importância. E o mais agravante, nós temos do lado do CREI um hospital chamado São José, que também se encontra hoje, não atende Sistema Único de Saúde, porque o São José hoje é uma irmandade particular, a ala da maternidade é alugada para a prefeitura, e, se eu não me engano, a ala E do Hospital São José é alugada para a prefeitura para auxiliar o CREI. Todo o restante atende um pouco de plano de saúde, mas não atende porque a prefeitura também não compra serviço do São José. Deveria a prefeitura... da gestão do Billy, eu me lembro que inclusive tem umas fotos do pessoal do Exército que foram lá, reformaram, o Billy disse que ia usar todo o hospital, acabou não dando certo? O Billy fez uma demagogia quando ele ganhou a eleição. Do primeiro momento, ele praticamente mudou para o São José. Mudou o gabinete dele para o São José. Ele almoçava do São José, jantava do São José, tomava café do São José, mobilizou o Exército, enfim, disse que ele ia resolver, que tem até aí uma frase que ele utilizou, que ele ia transformar a saúde de São Vicente, e tem um nome que ele falou aí, que nem me recordo agora, padrão... ISO 9000. Sei lá, um padrão lá que ele criou, Sampion, alguma coisa assim que ele criou, agora eu não sei que padrão que é esse. O padrão é as pessoas tendo que levar produto de limpeza e mais que isso, tendo que fazer aquilo que é função do poder público fazer. Deixa eu te interromper. Eu até acho o Billy um cara super simpático, tive uma vez com ele lá na prefeitura, logo que a TV Comunitária de São Vicente se instalou, não é? E nós estivemos lá colocando a TV à disposição, infelizmente não houve, por parte do poder público, interesse em veicular os avisos e as necessidades de comunicação, de orientação pública na TV. Mas, uma informação que eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, até quero aproveitar e saber se você... É verdade que o Billy viajou esses dias? O Billy se encontra 15 dias licenciado. A informação oficial que eles deram é que ele se encontra em Las Vegas. Algumas pessoas dizem que ele está em Miami, enfim, ele está fora, está em viagem internacional. Mas pela prefeitura ou de férias, Léo? Bem, a gente não tem essa informação com precisão porque a gente vai até solicitar isso oficialmente. Pelo que me consta, ele está de licença, está de pessoal, férias pessoal, em descanso pessoal com a família. É um momento um pouco delicado para que um prefeito tire férias, porque a gente vê todos esses problemas, não é? A saúde parando, não tem material de limpeza. Recentemente eu falei aqui dos professores que estiveram também na prefeitura. A Câmara, aí num processo que a gente percebe que há um desconforto por parte dos vereadores que tem que defender essa situação do prefeito. Não foi um momento um tanto inoportuno, Léo? Eu acho que se fosse o prefeito, teria saído de férias numa crise como essa? Veja bem, já é difícil ser prefeito. Já é difícil ganhar eleição para prefeito. É uma eleição super disputada. Depois é difícil governar se você trabalhar 24 horas.
se ausentando, mas eu não vejo muita diferença, porque o prefeito ele é ausente, mesmo estando aqui. Então não há muita diferença do prefeito viajando e do prefeito aqui. A ausência dele com a administração é a mesma, né? Eu gostaria de falar o contrário, gostaria de dizer, olha, o prefeito está fazendo um bom trabalho, porque eu também moro em São Vicente, minha família mora em São Vicente, mas infelizmente a gente vê um desgoverno da cidade. Agora, você quer comentar alguma coisa? Não, que ontem, por exemplo, os agentes de saúde também fez uma paralisação, foi para frente da prefeitura reivindicar também, e tudo isso não é, as pessoas não estão fazendo paralisação para reivindicar melhor salário, melhor condição de trabalho, é exatamente para reivindicar o pagamento do mês, que a prefeitura não paga as pessoas que trabalham. Portanto, como é que você pode fazer uma boa saúde se você não consegue receber o teu vencimento que você depende para sobreviver? São os problemas, e um problema sério também que São Vicente está enfrentando, a sujeira nas ruas, não é? São diversos os pontos, a linha vermelha, por exemplo, entre outros pontos, tem sofrido muito. Essa é uma outra situação. Dentro do primeiro dia que o prefeito assumiu a administração, que ele não conseguiu resolver a questão do lixo. Ficou um tempo, inclusive, sem coleta. Ele começou fazendo intervenção e mudando a empresa. Era uma empresa que fazia a coleta de lixo, ele rompeu o contrato com essa empresa, não é isso? Contratou uma outra empresa, dizendo que essa outra empresa faria um trabalho melhor, etc, etc. E a gente percebe que tem dificuldade do lixo doméstico, tem dificuldade do lixo do descarte de entulho pela cidade. A Codesave foi desmontada, que era uma empresa que prestava um bom trabalho para a cidade dessa área de limpeza, de manutenção urbana. E hoje a cidade de São Vicente ela é reconhecida pelo lixo e pela falta de saúde, para não falar da educação, que as pessoas, que os alunos vão para a escola às 7 da manhã e 9 horas, 9h30, estão retornando para casa, ou porque não tem merenda, ou porque não tem professor, enfim. Então a cidade está dessa área aí. A merenda é um caso grave. A merenda é arroz com ovo. E quando tem. E fora isso, você não tem o professor para dar aula lá. Porque, infelizmente... Mas a situação era... O Bini, em alguns momentos, disse que pegou uma dívida muito grande. A pergunta que eu te faço, Léo, era previsível essa situação? Porque mesmo se ele dissesse, não, mas a dívida era muito grande, ele deveria, como candidato a prefeito, ter imaginado onde ia pisar. A situação era tão crítica assim, ou estão pintando o quadro pior do que a imagem? Olha, Augusto, o prefeito Billy já consumiu 2 orçamentos. Ele vai para o 2º ano de mandato e 2 orçamentos ele já gastou. A Dilma acabou de suceder ela mesma. E ela está com dificuldade financeira do próprio governo dela. Os governos do Estado, agora, em matéria, coisa de um mês atrás, feita aí em alguma, eu não me lembro aqui exatamente qual emissora ou qual jornal, mas a dificuldade que os governadores do Estado estariam em fechar a conta a conta, tiveram, inclusive, né? Com a Dilma pedindo refinanciamento. Exatamente. Então, Augusto, assim, e no caso do Billy, que foi vereador por 5 mandatos, e não foi de governo que ele não conhecia, foi de governo cujo ele participou. Então a primeira coisa que você tem é a obrigação de, quando se você quer administrar uma cidade ou se candidatar a prefeito para gerir uma cidade, você tem a obrigação de saber as condições que a cidade se encontra naquele momento e qual a cidade você vai pegar se você for eleito. Então, 2 anos depois da administração, você ficar reclamando e dizendo que não faz porque não tem dinheiro, isso não faz sentido, 2 anos depois. Então você tem que começar a governar, de fato, e pôr a tua cara da administração. A cara que está aí é a cara do descaso, né? São Vicente nunca teve dinheiro e não vai ter dinheiro. E quem vir depois do Billy vai ter dificuldade também. Mas não adianta. Mas não dá para ir para Las Vegas, né? Não dá para ir para Las Vegas. E quem se candidatar, ele disse que é candidato à reeleição. Tomara a Deus que o povo tenha juízo, né? E não reeleja, né? Eu já não duvido mais, porque depois que a gente acabou de assistir aí a reeleição da presidente Dilma, um país em recessão, um país com a inflação altíssima, eu já não duvido mais. Eu particularmente converso com muitas pessoas de São Vicente e há um total desânimo com essa administração, viu, Léo? Eu não sei se você percebe isso nas ruas, mas a gente houve, inclusive hoje, nós tínhamos convidado o vereador Pedro Gouveia, até para dar voz a essa questão de como estaria a cidade. Infelizmente houve um desacerto da agenda do Pedro com o assessor, e aí infelizmente
ele não pôde vir ao programa. Então o Léo Santos já estava agendado e pôde comparecer, que a intenção era essa, era tentar entender porque por mais que você diga que uma cidade não tem dinheiro, que tem dificuldade, a situação que nós estamos vendo nos dias de hoje, ela pelo menos para mim, é uma novidade. A gente sempre soube, enfrentou vários problemas em São Vicente, mas assim, tudo de uma vez é a primeira, uma surpresa. Olha, Augusto, pior que a falta de dinheiro que o prefeito alega que ele pegou a cidade, ele foi secretário de uma gestão e deveria ter aprendido bastante do que é administrar uma cidade. Ou então ex-prefeito Márcio França, quando assumiu a prefeitura de São Vicente... depois do Luca, né? Depois do Luca, ele pegou a cidade com... É verdade que estão comparando o Billy com o Luca? Eu acho que é até é injusto com o Luca. Eu acho injusto com o Luca. O Léo, não precisa ser tão oposição assim. Eu acho injusto. Porque o Luca teve ficou com aquela pecha de um péssimo administrador, mas né? Eu acho que tem gente sentindo saudade do Luca já. Que coisa, hein? E na segurança, Léo, como é que está a cidade de São Vicente? Me parece que a Guarda Municipal, inclusive esses dias eu encontrei com um senhor que era o subcomandante da Guarda Municipal de São Vicente, e me disse que estava com muitas novidades, né? Uma delas seria uma unidade que vai funcionar 24 horas no centro e na orla. Eu acho que a prefeitura poderia aproveitar toda essa tecnologia da Guarda Municipal e garantir a segurança das pessoas que trabalham e dos usuários que frequentam, por exemplo, os pontos de socorro da cidade, que hoje o prefeito e o secretário da Saúde fecha ponto de socorro por falta de segurança, deveria utilizar a Guarda Municipal para garantir a segurança das unidades de saúde, pelo menos, né? Enfim, eu acho que a Guarda Municipal... tem pessoas valorosas lá, eu diria que a Guarda Municipal é boa, né? Agora eu não sei se quem comanda a Guarda Municipal tem essa agilidade toda, né? Mas eu não culpo ninguém, eu não quero aqui culpar secretário. De verdade é o seguinte, o povo elege o prefeito. O prefeito é a autoridade máxima do município para resolver essas questões. Não dá para colocar a culpa em secretário, porque quem manda é o prefeito. É o prefeito. Não é? Esse papo de que o prefeito não sabia. O prefeito sabe tudo, todo mundo fala. Não tem. Um dia um cara me disse, não, o prefeito não está sabendo. Mentira, não esse caso, outros casos. Mentira, o prefeito sabe tudo. O secretário, coitado, é que é refém, às vezes, das cagadas do prefeito. Secretário não é eleito. É verdade. Quem é eleito é os vereadores, que tem que fiscalizar a cidade, fiscalizar o prefeito. Quem é eleito é o prefeito, ele que tem que buscar. Evidentemente que não tem solução para tudo e não tem dinheiro para tudo, mas aí é a criatividade, você buscar as parcerias do governo federal, do governo do estado, mas você tem que fazer a sua lição de casa, você tem que ter a credibilidade do teu município para que você possa pedir ajuda para os outros. Daiane, nós não temos as fotos dos quiosques lá, aqueles quiosques que nós falamos aí? Gisele, não temos? Já tiramos? Puxa vida, eu queria falar disso. Porque outro dia eu passei em São Vicente, até comentei aqui, estava o Marcos Braga, e o Paulo Costa. E nós falamos sobre, eu achei um absurdo, ficou muito feio os quiosques no Gonzaguinha, Léo. Como é que permitiram fazer aquilo? Permitiram porque... Ficou uma parede branca. Sabe o que parece aquilo? Um monte de banheiro. Desculpa, aquela coisa ladrilho branco. Ficou muito feio. Permitiram porque a cidade se cala, ninguém se manifesta, a mesma população tem dificuldade de mostrar a sua insatisfação. Quem teria que fazer isso não faz, que são as pessoas que são eleitas para isso, né? Eu me incluo, inclusive, desse, né? Não quero aqui tirar a minha responsabilidade. Eu estou lá 6 semanas, tenho apontado os erros, já falei 2 ou 3 vezes sobre esse assunto, não só dos quiosques do Gonzaguinha, até a semana passada, pasme a população, se eu estiver mentindo, isso está gravado lá dos anais da Câmara, a gente tinha montanhas de pedra e terra espalhado por todo o calçadão do Gonzaguinha, vizinhando a temporada de uma cidade, é o momento mais importante. De uma cidade praiana como a nossa, recebendo não só pessoas de fora, mas a própria população, as pessoas que trabalham, que entram de férias, preferem curtir um pouco de praia, ou quem pratica esporte da orla da praia, não conseguia andar
do calçadão do Gonzaguinha, porque simplesmente estava cheio de pedra espalhada. Eu fiz 3 ou 4 indicações para o prefeito, ele não tirou. Eu até agradeci o vice-prefeito João da Silva, que já demonstrou ser mais competente que o atual prefeito, assumiu por 15 dias e acabou resolvendo essas questões aí. E uma semana que ele estava lá, acabou tirando lá esse material espalhado pelo calçadão do Gonzaguinha. Agora, aqueles quiosques, virou uma poluição visual. Não só ficou feio os quiosques, mas ele aumentou a quantidade de quiosques. Então acabou com o calçadão da praia. Ficou um paredão. Ficou um paredão e mais isso. E se você vem pro lado da antiga Biquinha, tão conhecida Biquinha, tão saudosa Biquinha, que era uma referência de São Vicente, você vai hoje lá, tá jogada lá, abandonada, que pegou fogo há 2 anos atrás. Tiraram o pessoal de lá, né? Pegou fogo lá. Eles prometeram que em 6 meses resolvia. Perderam o recurso que veio do governo do estado, do DAD, perderam o recurso para fazer a urbanização, não fizeram. Aquilo está lá jogado à própria sorte, umas barracas de doce que eles improvisaram lá. Enfim, você não consegue andar, a quantidade de população de rua que tem lá, porque o serviço social da prefeitura também não funciona. Enfim, a cidade de São Vicente hoje, ela está sendo administrada por algo divino. Eu tive na Associação Comercial de São Vicente na terça-feira. E no dia que eu estava lá, estava tendo uma reunião com a secretária de Assistência Social e os pessoal da Guarda Municipal para resolver a questão da população de moradores de rua. Há muitas críticas com a população. E a secretária disse que não tem como resolver e não tem o que fazer. Então ela deveria pedir exoneração. Se ela está numa secretaria e não consegue resolver, quem que vai resolver? A população? Então não faz sentido. Então estou te falando, né? Se a secretária diz isso, que ela é secretária de uma pasta importante, que não tem o que fazer e não consegue resolver, deveria extinguir a secretaria, porque não está servindo para nada. Pelo menos já fazer uma economia, né? Eu acho. Ajudaria o prefeito a... É verdade. Vamos ver se conseguisse pagar alguma outra conta. Olha, essa situação de São Vicente chegou num ponto... Não tem um morador de São Vicente que não tenha críticas. Se não é da saúde, é da limpeza. Se não é da saúde, se não é da limpeza, é da segurança. Se não é da saúde, se não é da limpeza, se não é da segurança, são os moradores de rua. E se não é nenhum desses 4, é do descaso generalizado que se tomou, por exemplo, no trânsito. Meu amigo Raimundo, tenho uma grande amizade com o Raimundo, gosto muito do Raimundo, mas me parece que o Raimundo não está conseguindo discernir exatamente o que deve ser feito no trânsito da cidade, viu? Eu apresentei na quinta-feira retrasada uma comissão. Eu levei 1 hora, eu fui a São Vicente terça-feira, ainda bem que as pessoas que me aguardavam tiveram paciência, porque o trânsito está caótico. Aí disseram assim, não, mas é por causa da obra do VLT. Não me pareceu só a obra do VLT não, viu? Então eu apresentei, criei 3 comissões especiais de vereador para tratar de 3 assuntos que eu acho nesse momento importante. Uma é a questão da obra do VLT. A primeira fase do VLT, a Câmara de Vereador não tinha sequer uma comissão permanente para acompanhar as obras do VLT da cidade. O VLT, por exemplo, fechou alguns cruzamentos que eu considero importante para a cidade, como, por exemplo, o fechamento da 15 de novembro. A 15 de novembro é uma rua hoje super importante, que faz ligação com o bairro do Catiapuã, e foi fechada, e foi fechada e ninguém se manifestou. O VLT... Nem com alternativa? O VLT, por exemplo, a alternativa é você ir lá do INSS, fazer um contorno em qualquer lugar lá para cruzar de volta para o lado do centro, né? Lógico, em trânsito, complicado. Em São Vicente, qualquer rua que você fecha tem dificuldade. E não houve nenhuma discussão sequer com a população a respeito disso. O outro fechamento, da rotatória do Carrefour, quem está do lado de cá do Gonzaguinha, do bairro Boa Vista, cruzava para o lado de lá para pegar o prefeito José Monteiro. Agora, da maneira que foi feito, tem ligação com a praia do Itararé, quem vem para São Vicente, e quem está vindo por exemplo, da prefeito José Monteiro, sentido praia do Itararé. Quem está do lado de cá não consegue passar para o lado de lá, então de uma emergência de bombeiros, SAMU, coisa parecida, terá muita dificuldade. Se tiver um roubo, por exemplo, um assalto, e a polícia, por exemplo, em perseguição, ou entra pela contramão, ou passa por cima da linha do trem, para tentar ou senão, não pega, porque do outro lado, quando der a volta e voltar, já estão em Santos. Ninguém discutiu. Então eu apresentei a comissão, para discutir com a MTU, porque vai começar a segunda fase do VLT, que liga a Esplanada dos Barreiros com o Samaritá, e é preciso fazer uma discussão do lado de lá. E a outra é para discutir a Ponte dos Barreiros, porque não dá para pensar em segunda fase do VLT
área continental, se a ponte não se tiver não em discutir, condição. porque a ponte dos Barreiros está condenada pelo IPT. É uma ponte que está caindo. Mas já está condenada há muito tempo, Há muito tempo. Mas esse é o momento de discutir a ponte, porque esse é o momento que estão pensando em fazer VLT da área continental, que é bem-vindo, que é importante, lógico, mas é preciso resolver também uma pendência, que é a ponte que liga lá a área continental, que tem 130 mil habitantes do lado de lá, que precisa passar do lado de cá. Abandonada nessa questão do transporte, porque particularmente uma falha gritante o VLT não partir da área continental. O VLT deveria sair da área continental. Deveria sair a primeira fase de lá. De lá. Né? Mas enfim, agora estão fazendo audiências públicas para discutir essa segunda fase. E eu quero discutir a Ponte dos Barreiros, né? E quero discutir os cruzamentos da área continental para que não seja fechado e faça isolamento. Estava tendo assalto, que você disse para mim que o pessoal era em São Vicente, né? Que o GC na ciclovia, né? Isso, na ciclovia, que tem um poste que fica aceso e outro fica fechado. Na ciclovia. Olha, foi ontem isso? Ontem eu trouxe o Gessé, meu amigo Gessé Teixeira Félix, o maior entendedor de bicicleta do Brasil, e o Gessé comentou aqui sobre o problema da segurança na ciclovia lá de São Vicente. E aí o Fernando disse que o cara eles ficam escondidos onde não tem, no poste que não tem luz, não é isso? Observando. Aí se vê aqui é um celular legal, bonito, olha aí, passar no escuro ele vai lá e ataca. Olha aí, o Fernando está dizendo o seguinte, que o cara fica olhando ali, se ele passa e na hora quando está mais escuro ele vê que é um celular bom, passou, ele assalta. Tá sabendo desse problema, Léo? Não, isso não é novidade. Desse assunto específico, não, mas que São Vicente tem diversos pontos que deveria ser melhor cuidado, não tem dúvida. Por exemplo, quer um exemplo? Quando se faz a lição de casa, as coisas melhoram. O lugar recordista de assalto e até com algumas mortes, rodovia dos imigrantes, cruzamento da linha amarela com a imigrante, para quem vai para a área continental, e o cruzamento, quem desce o viaduto Mário Covas, para pegar ali aquele contorno para ir para imigrante. Ali é recordista de assalto. De uns 3 meses para cá, quando começou a obra do VLT e quando começou a obra dos viadutos sobre a rodovia dos imigrantes, a Polícia Militar fica o dia inteiro lá estacionada até 10, 11 horas da noite. Não escutei falar mais que tem tido algum tipo de assalto ali daquela localidade. Bom, então tá melhor em São Vicente, porque aqui em Santos o comandante, ele disse o seguinte, ele vê o lugar onde tem muito assalto, em vez dele pôr polícia militar, ele põe uma faixa. Cuidado, local de muito assalto. E olha, esses números, não é, os roubos e furtos vêm crescendo na região, me parece que nós precisamos também ter um choque no policiamento da região, principalmente na cidade de Santos, onde o número de roubos e furtos comparativo a 2013 aumentou 100%. Nota 0 para o comandante aqui da região, que não está conseguindo não está conseguindo enfrentar o problema da criminalidade. Os criminosos estão vencendo. A partir do momento que você tem um aumento de 100% nos números de roubos e furtos, alguma coisa está acontecendo. E não adianta colocar faixa, olha, cuidado, local, você que usa moto, aqui é local de roubo, isso não vai resolver nada, né? Tem que ter a ação da polícia, que nem nesse caso de São Vicente, lá o comando resolveu colocar uma viatura, me parece que usou mais do bom senso do que da criatividade. E é importante ressaltar que essa viatura não fica lá parada simplesmente o dia inteiro. Fica em atividade. Para aqui uma moto, para um carro. Lógico. Enfim. Que é um outro problema. Não adianta ficar o Cosme e Damião ali paradinho, né? Tem que parar e fazer a vistoria. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial, meus amigos da Ozan 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também? Meus amigos da Ozan. Antes dos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, deixa eu comentar aqui com o nosso amigo Léo Santos. Léo, você estava me dizendo, é a sexta sessão hoje que você vai participar? Quase um mês e meio, né? Um mês e meio, né? Um mês e meio. E a pergunta que eu te faço, as sessões da Câmara de São Vicente têm tido uma boa frequência? A população tem ido acompanhar? Porque não adianta também a gente criticar, dizer, mostrar os problemas e a população não está nem preocupada, né, Léo? Ultimamente tem, por conta de toda semana tem uma novidade. Enfim, o cara fechou o ponto-socorro, a população de lá se manifestou e vieram para a Câmara. Lógico. Semana passada, os professores foram para a Câmara reclamar e reivindicar a aprovação de lei que pudesse beneficiar agora, por exemplo, um bônus que eles têm direito tal, e foi fazer essa discussão lá na Câmara. Hoje, certamente, terá as pessoas ligadas ao agente de saúde, enfim. Então, que não estão recebendo, que também não estão recebendo. Então tem tido gente da população. O salário é sagrado, e se a população soubesse, toda quinta-feira acompanhava, porque a população só vai saber se aquele vereador que ela elegeu está trabalhando pela cidade ou pela comunidade corretamente, é se ela começar a frequentar a Câmara, porque aí ela vai ver com seus próprios olhos, e talvez o vereador, ao ver a Câmara cheia, alguém dizia que político só trabalha sob pressão. Eu sou a favor que a população lote as galerias da Câmara toda quinta-feira, porque assim vai diferenciar o joio do trigo, e quem trabalha talvez seja melhor reconhecido. É verdade. Olha, deixa eu mandar aqui vamos dar um recado triste, mas importante, não é? Infelizmente, a nossa colaboradora, a Kátia, ela perdeu sua mamãe, a dona Janete Lopes. O enterro vai acontecer no cemitério da Areia Branca, às 4h30 da tarde. O velório está acontecendo na Beneficência Portuguesa. Fica aqui as condolências de toda a equipe e os colaboradores da TV Com, a nossa apresentadora e colaboradora, a querida Kátia. Mandar um abraço também aos meus amigos lá do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do Downy Santa, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Importante destacar, são 3 endereços que você encontra o Incatep: no Guarujá, em Santos, na Conselheiro Nébias, e também
Ponta da Praia, em frente à Libra. E ali você vai encontrar os simuladores mais modernos, importante destacar, os simuladores mais modernos do mercado internacional. É importante destacar que, sem dúvida nenhuma, o Incatep consegue superar a empresas internacionais na qualificação do trabalhador portuário. Por isso eu recomendo o Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nessa quinta-feira, nós estamos recebendo a presença do vereador na cidade de São Vicente, Léo Santos, está comentando aqui os problemas que a gente recebe dos telespectadores e também problemas que estamos comentando na nossa região. Ô, Léo, qual o ponto hoje que você acha que é necessário que o prefeito, ao retornar das suas férias de Las Vegas ou Miami, enfim, ele deva se ater e que concentre os esforços? Nós estamos chegando no final do ano e para São Vicente o final do ano começa uma temporada, né? Você vai ter um aumento da população. Eu fico pensando, com esse aumento da população, crise na saúde, crise na sujeira, não vai piorar a situação? Eu acho que o prefeito deveria se concentrar em resolver essa questão que já faz 6 semanas, eu estou dizendo 6 que eu estou acompanhando, mas isso vem lá de trás, que é a questão de resolver a questão do CREI. A questão vai começar, como você disse agora, nós vamos triplicar a nossa população em São Vicente. O CREI, que já é hoje uma panela de pressão, já é um caldeirão que está explodindo, e agora, você imagine daqui mais um mês, quando começar a alta temporada, nós vamos ter muita dificuldade do CREI, muito mais que tem hoje, porque falta profissional da área da saúde, falta médico, falta enfermeiro, enfim, falta remédio. Eu entrei com uma ação popular, estou aguardando a manifestação da Justiça, para que obrigue a Prefeitura a comprar os medicamentos, por exemplo, que está faltando do CREI, do palitim, onde o médico examina lá, por exemplo, se a criança ou o adulto está com dor de garganta, essa questão de diabético, enfim, não tem esses medicamentos, não tem o palito, que custa, se não me engano, acho que custa R$1 a caixa, não me lembro aqui, 30 centavos, sei lá, alguma coisa, não tem do CREI hoje, né? Nem vou me referir às unidades básicas de saúde. Então deveria resolver essa questão da saúde. A questão da segurança, nós vamos receber agora um reforço, como recebemos todos os anos, do governo do estado, que é a questão da Operação Verão, que melhora a sensação de segurança. Mas a prefeitura tem uma contrapartida, não tem que arrumar o alojamento, a comida. Exatamente, alojamento e a comida. Será que está garantido isso aí? Eu acho que aonde todos os anos usa sempre uma escola, né? E acredito que esse é o mínimo que pode fazer a prefeitura para garantir uma melhor segurança. Mas vai começar essa Operação Verão. Essa Operação Verão garante uma sensação de segurança, pelo menos da orla da praia, né? Pelo menos da orla da praia. Da periferia não resolve, teria que ter esse policiamento ostensivo. Mas da orla da praia você dá, onde ele falou agora há pouco, que tem lá os pontos de assalto da ciclovia. Ali na ciclovia tem uma coisa curiosa que ele estava levantando. Acho que lá os postes não ficam todos acesos. É poste sim, poste não. A iluminação, por exemplo, a iluminação hoje, por exemplo, é obrigação da prefeitura. Existe uma empresa, essa obrigação foi passada do governo federal para as prefeituras. Inclusive, é função da prefeitura fazer a manutenção. Porque cobra também uma taxa de iluminação da população, exatamente para melhorar a iluminação pública da cidade. Eu também queria destacar, eu vou apresentar hoje um requerimento do governo do estado, para a Secretaria de Transporte, solicitando que o estado, através da MTU, priorize, por exemplo, a ciclovia, porque do projeto VLT, tem uma ciclovia também para ser feita. Esse espaço que vai à ciclovia, ele praticamente está liberado para ser feita a ciclovia. Alguns trechos já está até pronto para receber pavimentação, porque a gente precisa agora resolver essa questão da ciclovia para tirar essas bicicletas do centro da cidade, que hoje é um conflito em São Vicente, e agora com esse aumento da temporada de final de ano, e São Vicente tem um comércio pujante, um dos maiores comércios que tem da região,
é São Vicente, e agora isso vai ser um verdadeiro inferno, porque da mesma pista passa bicicleta, passa carro, passa pedestre, e o centro de São Vicente é um centro espremido, apertado, e não comporta essas bicicletas. E, portanto, a urgência dessa ciclovia ficar pronta, paralela à linha férrea do VLT, para que consiga remover essas bicicletas para a ciclovia, para ver se a gente consegue melhorar e, inclusive, a quantidade de assalto que acontece do mau elemento que passa de bicicleta e vê uma velhinha com a bolsa, por exemplo, dá o bote da bolsa e vai embora e entra numa contramão, dificilmente consegue resolver essas questões. Então tem que, não que só tenha ladrão andando de bicicleta do centro, para não dizer que eu estou dizendo aqui que bicicleta é ladrão. Estou dizendo que tem gente que se aproveita das dificuldades. Como tem ladrão em carro, como tem ladrão de moto, então, isso é normal. Então a prefeitura tem que melhorar essas questões, esses acessos. Então, tirar a ciclovia do centro hoje e levar para um lugar seguro, e aonde sempre foi, que é paralela à linha férrea, isso vai melhorar tanto para o ciclista, quanto vai melhorar para os pedestres, né, que utilizam as ruas do centro da cidade. Eu particularmente acho que falta planejamento, viu, Léo? Isso tudo passa por planejamento. Não adianta, nós falamos aqui, né, a secretária que assumiu a ação social, que diz, eu não tenho como resolver o problema do morador de rua. Bom, então nós temos um problema, né? Porque quem assume um cargo como esse tem como desafio resolver certos problemas. Não dá para estar num cargo e dizer, olha, não tem como resolver. Aí você me desculpa. A mesma coisa na questão do trânsito. Eu gosto muito do Raimundo, mas eu fiquei horrorizado na terça-feira com o que eu vi no planejamento de tráfego da cidade de São Vicente. Eu não sei se o Raimundo está equivocado, está sendo induzido ao equívoco, mas está errado, né? Eu vi situações lá conflitantes. Em vez de você fechar um ponto de socorro por falta de segurança, você tem que pôr segurança. Não, então nem me fala. Então você tem que ter criatividade. Então você começa, por exemplo, colocando em monitoramento, câmera para filmar, pelo menos para inibir. Né? Você já cria uma sensação. A questão do trânsito, você tem que colocar os agentes para orientar. Mas desculpa, você tem que colocar os agentes para... Com todo respeito ao secretário, né? Eu não vou dizer que é uma atitude... no mínimo desrespeitosa com a população, porque ela não tem cabimento você fechar um pronto-socorro da área, de uma região como a área continental, porque estavam assaltando. Não tem como explicar. Então, peraí, fecha tudo, porque está todo mundo sofrendo assalto. Vão começar a arrancar os bancos da praça para as pessoas não sentar, para não ser assaltadas. Para não ser assaltada. Quer dizer, você falou tudo. Então, eu não sabia dessa história, estou horrorizado, porque, primeiro, a área continental. Segundo, é um pronto-socorro. O próprio nome diz, né? E terceiro, me parece que é uma atitude equivocada, e se você está me dizendo que não sei qual é o partido a qual partido pertence à pasta da saúde na cidade de São Vicente, mas me parece que os representantes políticos desse partido têm que se reunir, ver se tem alguém que mora em São Vicente para tentar corrigir esse problema. Independente, né? Não justifica, mas independente de qual partido que administra a pasta da saúde em São Vicente, a população votou do prefeito Billy, para ele resolver. Verdade. Quem ele vai colocar lá, problema dele, dentro que resolva a saúde para a população. Mas que precisa às vezes o prefeito fica refém, não é? De uma situação, mas como você disse, a culpa é do prefeito. Agora, a atitude de fechar, o Billy já passou por isso, eu não sei se você vai recordar a época que ele quebrou a Santa lá de uma escola, quando ele era secretário de ação social também, não era isso? De ação social. Quer dizer, ele se culpou, pediu desculpa, enfim, se retratou, e foi um fato, mas marcou. Eu me recordo que aquilo deu uma repercussão muito negativa, até porque o país é plural nas suas crenças e você tem que ter liberdade, e não podemos esquecer que por termos aqui, é uma coisa curiosa, se você vai nos Estados Unidos, você vê uma marca protestante muito forte, porque foi a base da colonização americana são os protestantes. Aqui nós tivemos o pastor Milton, né? O pastor Leandro da Igreja Luterana, e você tem marcas muito fortes disso na cultura. No caso do Brasil, nós temos uma marca católica. Então, outro dia eu estava vendo lá uma juíza, uma promotora, não me lembro agora, que ela entrou com uma ação para tirar
de todos os tribunais qualquer simbologia cristã, dizendo que um ateu pode se sentir ofendido, um muçulmano pode se sentir ofendido. E eu digo, eu não consigo entender isso, né? O que o símbolo de Jesus Cristo pode interferir na vida de alguém, não é verdade? De forma negativa. Onde a preocupação deveria ser o contrário. A preocupação deveria ser de dar maior agilidade no processo, ao judiciário. Não vai ser a cruz que vai resolver o problema, não é verdade? Do executivo, dar mais agilidade, mais qualidade de vida para a população. Verdade. Tanta coisa para se preocupar que você não tem que se preocupar com as coisas que não estão te incomodando. Cada um tem direito a então eu fico escolher assim, eu tenho visto essas atitudes aí, essa da secretária de Ação Social, estava lá na Associação Comercial de São Vicente e percebi o total mais perdido que segue em tiroteio, não sabe para onde ir. A situação do morador de rua em São Vicente, acredito que vocês deviam ter antes do Billy, tinha uma política de ação social, tinha unidades de atendimento. Você tem que discutir com a cidade, você tem que discutir com as forças vivas, você tem que discutir com o judiciário, você tem que discutir essas questões com a igreja, seja ela, enfim. Você tem que respeitar a questão humana, a questão da cidadania, mas uma coisa é respeitar, outra coisa é você simplesmente deixar do piloto automático. Né? As pessoas que estão lá também... Mas está havendo essa discussão ou não? Não vejo. O governo se enquarteirou? Eu vejo essa discussão como a da saúde, como a da educação, do piloto automático. Quando o governo se aquartela de uma maneira que proíbe, impede essa discussão social, ela é muito difícil. Léo, quero agradecer a sua participação, muito obrigado por você ter vindo. O Sargento tem net lá? Lá ainda não tem net, não? Ainda não tem. Vai ter net lá, se Deus quiser. Muito obrigado pela tua participação, viu? Eu agradeço, muito obrigado. Sempre hoje tem sessão? Tem 19 horas? 18 horas. 18? O bicho vai pegar hoje, Léo? Eu acho que da Câmara deveria pegar o bicho todo dia. Todo dia deveria todo mundo estar preocupado com a cidade, com a população, né? Fernando, vamos fazer uma visita na Câmara hoje? O Fernando vai com colete à prova de bola. Muito obrigado. Brincadeirinha. Nós vamos encerrar o programa de hoje, só para deixar um pouco mais leve o programa. Eu quero agradecer o programa de hoje, deixando aqui uma mensagem de paz no coração da nossa colega Kátia. Infelizmente perdeu a mãe de uma forma muito, muito dolorosa, não é? Sempre triste, e naturalmente que todos da TV ficam solidários a esse momento, não é? A Kátia, que é muito querida aqui e que apresenta um programa de muita audiência, Universo Feminino, e que sem dúvida nenhuma deve estar passando um dos piores momentos da sua vida. Kátia, fica aqui a nossa mensagem de serenidade neste momento, que você vai precisar muito, porque é um enfrentamento que todos nós em algum momento teremos, né? De qualquer maneira, fica as nossas condolências de toda a equipe, dos nossos colaboradores, enfim, de todos, para que você possa superar esse momento, que a sua mamãe, a Janete, possa, para aqueles que acreditam, poder galgar mais um posto de desenvolvimento espiritual e, com certeza, de serenidade. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas nós voltamos amanhã, sexta-feira, e amanhã nós vamos fazer um programa sobre o Jabaquara. É verdade, amanhã, no dia 15 de novembro, o Jabaquara completa, portanto... Oi? Não, amanhã é 14, mas o aniversário do Jabaquara não é 15? É sim, Daiane. Pegadinha do malandro. O aniversário do Jabaquara é no dia 15 de novembro, no sábado. E nós amanhã faremos um programa falando dos 100 anos do Jabaquara. Que coisa, hein? 100 anos de Jabuca. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.
Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.